Na segunda parte da aula, eu vou começar a falar pra você, continuar falando um pouquinho sobre os analgésicos utilizados em cães, para que vocês conheçam os principais analgésicos que não podem dar e que a gente acaba utilizando também os da rotina, né, que os veterinários vai prescrever, lembrando que toda prescrição e medicação sempre deve ser dada sob orientação e supervisão do veterinário. Um dos medicamentos que a gente pega muito intoxicação por automedicação e todo profissional de saúde pet deve saber que os animais não podem tomar são a maioria dos anti-inflamatórios não esteroidais de humanos. Um deles, nós já falamos, né, que deve ser evitado, alguns tipos de produtos como o paracetamol, o ácido salicílico, que é o famoso AS ou aspirina, e o outro que a gente toma muito cuidado é o famoso à base de clofenaco, né, de sódio, de potássio, o famoso Catafan, Voltaren, todos eles devem ser evitados, porque ele, em cães, principalmente, em gatos, ele causa efeitos colaterais gravíssimos, como úlceras gastrointestinais. Já vi animais com apenas um comprimido, tem complicações tão severas que, inclusive, evolui a óbito. Então é muito importante tomar muito cuidado com a automedicação e tomar muito cuidado quando a gente utiliza esse tipo de produtos para tentar controlar a dor do animal. Muitas vezes, alguns proprietários, por automedicação em casa, acabam pegando o remédio que tem e acabam dando para o animal. E aí vem as intoxicações ou as lesões ocasionadas na tentativa dele de tentar ajudar, né? Então, você como profissional de saúde, tomar muito cuidado para nunca acontecer isso, né? Nós falamos para vocês, né, que a inflamação tem vários sinais na aula passada, como rubor, como aumento do fluxo sanguíneo, como edema, como inchaço, o calor também, e todas essas variações pode ser dado devido ao uso de anti-inflamatórios, né, que vai tentar evitar esses sinais como dor, rubor, inchaço, que a gente chama de edema, o calor e também a perda da função do tecido, né? E para isso nós temos dois grupos de anti-inflamatórios que vão utilizar. Temos anti-inflamatórios não esteroidais e temos o anti-inflamatório esteroidal, né? Os anti-inflamatórios não esteroidais, como eu falo para vocês, eles são um grupo de medicamentos que tem como objetivo reduzir a inflamação. Consequentemente, alivia a dor também e também auxilia na redução da temperatura corporal em casos de febre. Então, tem efeito antipirético. Então, os anti-inflamatórios, que vou citar para vocês daqui a pouquinho, eles também têm efeito de reduzir a febre, né? Já que esses anti-inflamatórios, eles funcionam inibindo a produção de substâncias no corpo que nós chamamos de prostaglandina, né? Que são responsáveis pela inflamação, pela dor, pela febre. Então, ele inibindo essa substância, consequentemente, vamos ter efeito analgésico dos anti-inflamatórios, vamos ter efeito de todos os sintomas da inflamação, como citado anteriormente, e também vamos ter efeito da diminuição da temperatura corporal. Nós temos também os anti-inflamatórios à base de esteroides, que a gente chama de anti-inflamatório esteroidais, né? Que são hormônios que têm efeitos à base de esteroides, que o principal dele é o famoso corticoide, né? Que eles têm efeito também anti-inflamatório, só que ele tem efeito também imunossupressor, porque ele para ou reduz a defesa do organismo. Em resumo, os anti-inflamatórios não esteroidais, ele age principalmente agindo nas substâncias que é produzida na inflamação, como a prostaglandina, né? Já os anti-inflamatórios esteroidais, que é os famosos corticoides, eles exercem efeito na parte da inflamação, mas também ele bloqueia a defesa, baixando a imunidade dele. E acaba tendo alguns efeitos colaterais, como alguns animais apresentam retenção de líquido, acaba engordando aparentemente, dá muita sede, muito xixi, muita fome. Então são efeitos que a gente comumente, os hospitais relatam para nós, né? Mas muitas vezes vamos ter que abrir mão desses medicamentos e muitas vezes vamos ter que utilizar eles para poder tentar controlar de acordo com a prescrição ou orientação do veterinário. Vou falar para vocês aqui agora os medicamentos que são anti-inflamatórios esteroidais, né? Os principais anti-inflamatórios esteroidais. Então, como eu falei para vocês, então resumindo, os anti-inflamatórios esteroidais, ele tira a dor, ele diminui a temperatura e ele tem efeito de reduzir a inflamação. Então, eles são muito indicados para controle de dor, né, que o veterinário acaba prescrevendo, o controle da inflamação e também ajuda a diminuir os inchaços e a febre do paciente, tá? E esses anti-inflamatórios não esteroidais, eles na farmácia, no mundo veterinário, tanto no mundo humano, você consegue comprar sem retenção de receita. É um analgésico que você consegue comprar sem retenção de receita, mas deve sempre ser utilizado sob supervisão e orientação de um profissional da saúde, médico veterinário. Tá? Dentro dos anti-inflamatórios não esteroidais, os principais princípios ativos
que a gente utiliza em cães e gatos é o famoso, temos o meloxicam, nós temos o carprofeno, nós temos a família do filocoxib e nós temos o cetoprofeno ou ketoprofeno. Esses são os grupos anti-inflamatórios que não esteroidais que a gente mais utiliza para controle de dor. Né? Alguns deles podem ser utilizados o mínimo tempo possível, principalmente em felinos, para ajudar. E já os anti-inflamatórios esteroidais, que é a base de corticoide, nós utilizamos muito na clínica médica, para vocês conhecerem, mas sabendo que tem efeito muito supressor, além de reduzir a inflamação, nós usamos muito a dexametasona, que você utiliza, na veterinária usam muito a forma injetável, a gente até chama de dexa, usamos muita prednisolona, usamos muito prednisona, usamos muito a metilprednisona e usamos muito também, às vezes, a betametasona em base de pomada, a hidrocortisona, são medicamentos que nós utilizamos, são os famosos corticoides que mais são utilizados. Independente dele, tanto cães como de gato deve sempre ser medicado, escolhendo sempre a indicação do veterinário, porque ele vai verificar a dosagem do medicamento certo e vai ver se esse medicamento pode ser utilizado, porque ele pode acabar sendo prejudicado. Então nós temos os analgésicos comuns, né? Aqueles anti-inflamatórios periféricos que circulam, e nós temos os anti-inflamatórios à base de esteroide ou à base não esteroide para poder controlar, às vezes, a inflamação e o que a gente mais utiliza para controle da dor e às vezes controla um pouco a dor. Lembrando que os esteroides reduzem a imunidade e não os esteroides, ele age mais nas substâncias que a inflamação produz e causa todos aqueles sintomas indesejados que nós falamos: dor, rubor, edema, calor, perda da função e aquelas situações que a gente não gosta. Um outro grupo de analgésicos que a gente utiliza, já que é aula de analgésicos, são os famosos opioides, né? Os opioides, eles são derivados do que nós chamamos de ópio. Eles são os grupos de medicamentos utilizados para aliviar a dor. Eles se ligam em receptores do sistema nervoso central, reduzindo a sensação de dor. Porém, ele tem um problema. Eles são muito mais fortes do que a madipirona, do que outros analgésicos periféricos e comuns, mas eles também podem causar efeitos colaterais. Dependência química, vício mesmo, tá? O vício de ópio é um problema seríssimo em alguns países, inclusive aqui no Brasil, com algumas pessoas ficam viciadas nisso. E também pode ser utilizado de maneira inadequada. O grupo dos ópios, que você deve ter ouvido falar talvez, seja a famosa morfina. Né? A morfina, ele é um baita analgésico, né? E a gente vamos chamar eles aqui agora de opiáceo. Opiáceo é como se fosse a mãe de todos os opioides, porque como é um analgésico muito potente, vamos comparar todos os analgésicos opioides com a morfina, para que a gente consiga entender um pouquinho como é que funciona e ter um parâmetro de comparação, tá? Esses opioides, todos esses analgésicos, eles são utilizados mais para dores intensas, né, e dores crônicas. E a gente vai usar nele o grupo a morfina, vamos usar a metadona, vamos usar a codeína, vamos usar o tramadol. Todos eles agem tentando modificar a interpretação da dor pelo cérebro, né, e as mensagens de dor. E existe opioides que tem de origem natural, né, e tem de origem sintética, que vem derivado diretamente do ópio. A papoula de ópio é uma planta, né, que ela é cultivada por suas propriedades de semente. E há centenas de décadas, dezenas de décadas, né, a gente já utiliza isso na produção de analgésicos. Os primeiros analgésicos utilizados foi utilizado muito na guerra. Então os ópio vicia, tem gente que mastiga ópio e tudo isso porque ele historicamente ele tem um baita efeito analgésico e ele tem um efeito sedativo. Ele faz dormir, ele dá sono, ele cansa, né? Porque ele atua sobre o sistema nervoso central. No entanto, ele é altamente viciante, né? Por causa de causa efeitos colaterais muito perigosos. E esse efeito colateral pode incluir sonolência, ele pode incluir constipação, depressão respiratória, dificuldade de respirar, e dose alta pode levar a coma e até a morte, né? Algumas pessoas até tentam induzir um sono profundo, às vezes até uma eutanásia, muitas vezes optam por utilização de ópios juntos, associados aos protocolos,
por causa que o ópio, ele em altas doses, ele pode ter efeitos colaterais como come a morte, tá? Para ser, eles são uns analgésicos, mas Léo, por que vão usar ele? Porque se ele cria dependência, se ele pode matar, se ele tem depressão respiratória, se ele tem sonolência, porque ele tem um baita poder analgésico. Então, existe a morfina e existem os outros similares que tentam fazer um pouco melhorando as qualidades e a potência dele, né? E por serem medicamentos mais fortes, eles são capazes de causar mais dependência. Por esse motivo que você não consegue chegar na farmácia humana e comprar ele sem retenção de receita. Aí, ou é de uso exclusivo hospitalar, ou ele vai ter que ser de uso médico, tá? Então, resumindo, esses grupos de analgésicos, os ópios, ele é um baita analgésico, ele é indicado para aliviar a dor, aliviar o desconforto, o sofrimento em dores graves, dores severas, né? Por isso a gente utiliza ele muito em pós-operatório, né? A gente utiliza muito em internação, dependendo da doença que tem. Mas, infelizmente, os ópios, eles são altamente utilizados em pequenos, são poucos utilizados em pequenos animais, dependendo do lugar que você tiver. Tem lugar que usa muito, tem lugar que usa menos. Por quê? Alguns profissionais de saúde, devido a essa depressão respiratória, esse risco de medo que pode, receio de provocar dependência física, meio de poder provocar coma e morte, alguns, infelizmente, alguns profissionais da área veterinária acabam tendo receio de utilizar esses tipos de medicamentos, porque existem características específicas de como utilizar ele, e alguns profissionais acabam tendo um pouquinho de medo, né? Mas não tem nada demais, vocês vão ver utilizar bastante, né? Com experiência, o profissional que estiver orientando vocês, ele vai usar com segurança, e você vai ver que tem um baita poder analgésico. E esses ópios eu vou diferenciar dois grandes grupos. Eu vou chamar de opiáceo e vou chamar de opioide. Opiáceo, quando eu falar, eu vou falar para você principalmente a morfina, tá? Opiáceo se refere principalmente ao composto que é realmente tirado do ópio, que é a extraída popola do ópio. É como se fosse a mãe de todos os analgésicos. E aí entra a morfina, né? Já os opioides é uma classe mais ampla, né? Que são substâncias que ele não vem da planta natural, mas eles são sintéticos, eles são feitos como se fosse um primo, uma morfina melhorada, né? Eles utilizam de forma sintética ou semissintética na produção, em laboratório, para poder produzir efeitos semelhantes aos opiáceos naturais, que é semelhante à morfina. Portanto, nem todos os opiáceos são opioides. Mas não fica preocupado, você não precisa entender isso, é só você entender, porque você pode falar assim, isso é um opiáceo, isso é um opioide. A distinção é importante para se entender na parte de farmacologia, a composição. Hoje, eu vou gravar para você daqui a pouquinho os principais, falar um pouquinho sobre cada um dos principais opioides que a gente utiliza na veterinária. Mas para falar para você rapidinho o que a gente utiliza de maneira rápida, de finalizar aqui, e vamos ver depois na terceira parte. Primeiro, opioides e opiáceos que a gente usa na prática. Morfina, metadona, tramadol, meperidina, comercialmente vendido também com petidina, aqui no Brasil e na Europa, butorfanol, bupremorfina, oxicodona e codeína. São os principais analgésicos que a gente utiliza na rotina. Sem dúvida nenhuma, top mais, nós estamos, no dia a dia nós temos aí a morfina, metadona e o tramadol utilizando demais, né? Em cirurgia também a petidina, também conhecida como meperidina. Esses são os grupos de analgésicos que mais são utilizados. E na próxima aula eu vou falar para vocês um pouquinho, rapidamente, sobre um pouquinho sobre cada um desses opioides, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Vai beber uma água, vai no banheiro e continua assistindo. Um abraço, até daqui a pouquinho.